Estamos na Casa da Ínsua, cujos primórdios remontam ao século XVI, quando um antepassado do nosso Luís de Albuquerque, o seu tetravô Diogo, compra a quinta e se começa a instalar aqui com as primeiras casas. Saltamos cerca de 2 séculos e vamos encontrar aqui o Luís de Albuquerque, que aqui nos é apresentado nesta figura, enquanto capitão de infantaria e fidalgo da Casa Real de Sua Majestade, que na altura está como ajudante de ordens do general Maclean em Almeida. Na sua mão vemos uma planta do Forte de Almeida, o que já indicia a sua costela um pouco de engenheiro, que vem vir a provar mais tarde. É nesta altura que o Marquês de Pombal lhe manda uma carta sigilosa, que venha a Lisboa falar comigo e que o convida para ser governador do Cuiabá e Mato Grosso, no Brasil. E aqui temos Luís de Albuquerque com o decreto real de Dom José I, datado 13 de junho de 1771, que o nomeia governador do Cuiabá e Mato Grosso. Ele prepara-se aqui na Ínsua, vai para Lisboa, faz contactos com os anteriores governadores e parte para o Brasil. É o primeiro que vai chegar a Vila Bela por meios terrestres, depois da travessia marítima, porque até aí as estradas eram rios e era muito mais fácil. Mas não, eu quero conhecer o terreno, vai com um objetivo muito concreto. Vai com um contrato de 2 anos, prorrogável até ser substituído, e está lá de 2 décadas. Não há substituto e é ele próprio que tem que convencer o irmão que vemos ao seu lado, o João de Albuquerque, a substituí-lo. E 20 anos depois, um novo Albuquerque chega ao Brasil como 5º governador e permite o Luís chegar a Portugal, ver as obras que entretanto fez na Casa da Ínsua e depois acaba por estar em Lisboa, no Conselho Ultramarino. 2 anos depois chega do Brasil a notícia que o irmão tinha sido infectado com uma doença local e tinha morrido lá. Ele, pesaroso, pouco tempo depois morre com o desgosto e o Luís de Albuquerque acaba por não usufruir a casa que construiu, ou que mandou construir, por construída à distância, aqui na Ínsua. Luís de Albuquerque aceita então no Brasil uma missão complexa e ambiciosa que tem a ver com a demarcação das fronteiras e com a marcação do que é o futuro Brasil. Nessa altura, meados do século XVIII, havia uma tensão enorme entre Espanha, na altura Castela, e Portugal. O Tratado de Tordesilhas não tinha sido cumprido, Portugal tinha ocupado quase mais de metade da América do Sul e os espanhóis, à luz do tratado que estava escrito de Tordesilhas, sentiam-se com direito a esses terrenos. Quem resolve a questão acaba por ser Alexandre de Gusmão, na altura, chamemos assim, primeiro-ministro de Dom João V, que arranja um argumento que desarma os espanhóis. Diz: sim senhor, então vamos cumprir Tordesilhas, nós damos estes territórios brasileiros que são vossos e nós ficamos com as Filipinas, que estão no lado português do Marco de Tordesilhas. Os espanhóis, com medo de perderem as Filipinas, aceitaram a argumentação portuguesa de que quem estava no terreno era possuidor do terreno e é com esta missão que Luís de Albuquerque vai para o Brasil. Chega lá, vai por terra e chega aos recônditos do Brasil, a Vila Bela, Mato Grosso, onde a sua missão é povoar, construir fortes, construir povoações, portanto povoar o terreno, garantir que o terreno é português. E numa orientação que é dada por uma carta, Dom João V já estaria muito acabado, já em fim de vida, já não é ele que assina, é a rainha, a mulher, Dona Maria Ana da Áustria, curiosamente da família real espanhola, que diz: vocês não arranjem problemas com os castelhanos, tentem pacificar tudo, mas vão construindo povoações, vão ocupando o terreno e ocupai-vos quanto terreno puder-vos. Portanto, era esta a orientação da rainha dita espanhola, vão por aí adentro. E o Luís de Albuquerque vai além daquilo que lhe mandam. É natural que as fronteiras na altura naturais eram os rios, eram as montanhas, mas ele vai além disso. Ele sabe que os rios, e temos o Rio da Prata que vem de sul e o Rio Amazonas que vem de norte, que no fundo criam uma autoestrada à volta do Brasil. Era por aí que era a circulação. E então ele, para tirar a circulação aos espanhóis, não fica só com o rio, vai além do rio e fica com outra margem, para que eles não fiquem com... E, portanto, marca território desta forma e consegue, de facto, marcar o Brasil. Ainda hoje é um dos pais fundadores da dimensão brasileira que ficou até aos nossos dias. Recordo-se, aliás, que a única parte do Brasil que é diminuída é já depois da independência, a zona sul do Sacramento, o futuro Uruguai, que é já depois da independência que sai da dimensão continental que o Brasil tem.
O Luís de Albuquerque manteve a sua firme política, foi construindo povoações, desenvolvendo o terreno, povoando e construindo fortificações. Estamos aqui perante a maquete do Forte Príncipe da Beira. O Forte Príncipe da Beira é um ideal do Luís de Albuquerque para marcar o sítio mais importante dos seus territórios. Havia um forte 200 metros abaixo, mas ele acha que estrategicamente o local ideal é na curva do rio e constrói este forte que é megalómano. De tal forma é megalómano que ele escreve ao Marquês de Pombal a dizer que o vai construir, mas como na altura o correio demorava um bocadinho, só recebe a resposta do Marquês 3 anos depois. E, portanto, 3 anos depois o forte estava praticamente construído e o Marquês desaconselha. É demasiado grande, não construam isso. Mas o forte construiu-se e é irmão da Casa da Ínsua, porque é precisamente nesta altura, 1775, 76, que ele, ao mesmo tempo que constrói o Forte Príncipe da Beira, envia os planos para a Casa da Ínsua para construir aquilo que conhecemos hoje como é a Casa da Ínsua, que será concluída por volta de 1780. 1780 é também o ano. O Marquês, com a morte de Dom José I, é afastado do poder e entra Dona Maria I e Dona Maria I muda a política. Os espanhóis queixam-se muito do acordo do Tratado de Madrid, que, segundo os próprios espanhóis, era uma vergonha para a diplomacia espanhola terem assinado aquele tratado e fazem um novo tratado, o Tratado de Santo Ildefonso de 1780, onde é concessionado um maior território brasileiro aos espanhóis. O Luís de Albuquerque tem conhecimento disto por uma carta familiar e quando vê que a sua política está em causa, ele escreve à rainha, Dona Maria I, a dizer: Dona Maria I, eu, enquanto não receber ordens suas, vou continuar a manter intransigentemente a política para que fui mandatado, e construiu a garantia do território, sendo um dos pais da fronteira atual do Brasil, como já vimos. Ele, pouco depois, sai de lá, substituído pelo irmão, e então traz para cá um conjunto de coleções que podemos ver aqui na casa, e que algumas estão aqui espalhadas aqui à nossa volta, como colecionador que sempre foi. A Casa da Ínsua habituou-nos ao longo dos séculos a estar sempre à frente do seu tempo. A eletricidade, e ser pioneira na eletricidade, mesmo nos primórdios da eletricidade no país, é mais um caso concreto. Sabemos que a primeira experiência de eletricidade, e portanto ter iluminação elétrica a funcionar com base na eletricidade, é datada precisamente de 28 de setembro de 1878, data do 15º aniversário do Príncipe Real Dom Carlos. É para ele que é feita esta festa na Cidadela de Cascais, onde eles passavam as férias. O rei Dom Luís, seu pai, compra em França um sistema elétrico que 3 meses antes, só apenas 3 meses antes, Paris tinha experimentado na Avenida da Ópera e tinha lá feito este mesmo tipo de experiência. Portanto, a eletricidade nasce em Portugal em setembro de 78. Em novembro, no aniversário de Dom Luís, são mudadas estas lâmpadas para o chiado e é aí que permanecem. E depois a passagem da eletricidade ao país ainda vai demorar uns anos e só durante o primeiro quartel do século XX então começamos a ter as primeiras experiências de eletricidade, quer em casas, quer depois públicas. Em 1893 a Casa da Ínsua começa a produzir eletricidade. É com esta máquina da Junkers que consegue satisfazer as primeiras necessidades elétricas da própria quinta. Precisa de crescer. O primeiro crescimento óbvio é em 1902 com o sistema da Siemens, cria uma central hidroelétrica no rio Coja, aqui bem perto do sítio onde nós estamos, que permitiu alargar o uso da eletricidade, e já nos anos 30 do século XX há uma segunda central hidroelétrica que depois passa para a rede elétrica nacional e que ainda hoje funciona. Este quadro geral elétrico acaba por nos contar a cronologia com os seus amperímetros, os seus disjuntores, os seus fusíveis, faz-nos a cronologia da eletricidade dentro da casa. Primeiramente, a Quinta da Ínsua, com os equipamentos básicos aqui associados à central termoelétrica, mas logo a seguir a casa. Na casa não só a iluminação, mas também o aquecimento. É de notar um aquecedor Pavier, que esteve na Feira Universal de Paris em 1900 e depois aqueceu aqui, a casa ainda continua, na Sala dos Retratos. Depois vem um bocadinho a industrialização com a fase dos motores. Aqui referimos a oficina de serralharia, que foi completamente eletricizada, com motores em todas as ferramentas, com a mecanização dos lagares, os carris elétricos sobre os lagares de uvas, que permitia, com um sistema inovador de transporte, descarregar as uvas nos diferentes lagares, ou a azeitona, que era transportada nos vagões, nas vagonetes, e depois subida por um sistema elétrico e prensada também por um sistema elétrico, etc, etc. A eletricidade, a partir daí, foi crescendo, e em 1906, não é só a casa,
passa a ser a Ínsua e Castendo, que hoje é Penalva do Castelo, que passa a ter também rede elétrica. E temos aqui um bocadinho os contadores que nessa altura as pessoas tinham em sua casa com a energia fornecida da casa da Ínsua. E depois a fábrica do gelo. É um ex-libris da casa. O gelo, depois da fase de recolha de neve em Santo António das Neves, na Serra da Estrela, há a primeira fábrica de gelo em Monte Junto, no tempo de Marquês de Pombal, e depois aparece aqui a fábrica de gelo. Aqui fabricava-se mesmo gelo, primeiro num sistema também termoelétrico e depois elétrico por eletricidade. E finalmente o colégio. A componente educacional também esteve aqui associada à Casa da Ínsua com o colégio, que também passou a ter as comodidades da eletricidade. Casa da Ínsua, sempre à frente do seu tempo, demonstrada aqui na história deste quadro elétrico. O telefone é outro exemplo concreto da Casa da Ínsua estar sempre na primeira linha das inovações tecnológicas e vamos ainda hoje ter uma sala do telefone, portanto, mostrando que naquela altura realmente era uma peça única à sua época. A esta imponente Casa da Ínsua do tempo de Luís de Albuquerque foram-se juntando inúmeros polos de interesse adicionais. A campanha de obras do final do século XIX com o arquiteto italiano Nicola Bigaglia e com o pintor e ceramista Leopoldo Luigi Battistini é outro ponto alto da construção da casa. E depois disto há artes militares, há marketing, há relógios, há tudo mais que se pode achar de interesse para qualquer pessoa. E finalmente a quinta tem a produção do vinho do Dão, produz também queijo Serra da Estrela e a maçã Bravo dos Mouvo. É um local único no país, interessantíssimo para visitar, para calcorrear, venha até aqui.